Olá, irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor. Olá, amigos e amigas do Facebook. Eu sou o Carlinhos Santos e estou aqui para uma missão super importante. São precisamente 1h15 da madrugada do dia 8 de fevereiro de 2017 e pela primeira vez eu vou pregar a palavra de Deus em áudio para vocês. E eu escolhi a leitura que está em Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13, que fala da vocação de Mateus. E eu espero fielmente que vocês escutem até o fim, tá bom? Vamos lá, peguem suas Bíblias e abram em Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13, a vocação de Mateus. Vamos à leitura. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Bom, concluída a leitura, eu quero que vocês escutem agora a reflexão que eu preparei, que eu creio que tenha sido o Espírito Santo de Deus que me tenha dado esta reflexão. Vamos lá? Vamos ouvir? Jesus estava na região da cidade de Cafarnaum e havia acabado de curar o paralítico de Cafarnaum, quando, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. Alfândega quer dizer também coleteria. Era o lugar onde Mateus ficava coletando os impostos das mercadorias que entravam e saíam da cidade de Cafarnaum e também daquela região, quando recebeu o chamado de Jesus: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Neste primeiro parágrafo, Mateus, que também era conhecido por Levi, nos dá um grande exemplo para nós que somos cristãos. É o exemplo da renúncia, porque não se pode haver caminhada para Cristo sem renúncia. Eu trago comigo uma frase que tem tudo a ver com renúncia e que me servirá para o resto da vida. A frase é esta: às vezes, para fazer o que é certo na vida, nós temos de ser firmes e desistir daquilo que mais queremos, até mesmo dos nossos sonhos, para seguir a Jesus. E foi isso que Mateus fez. Ele estava nas suas responsabilidades de trabalho e largou tudo para seguir a Jesus. Mas eu creio que Mateus não fez isso à toa. Ele, como muitos ali, já tinham ouvido falar de Jesus, dos seus milagres e prodígios, das suas bênçãos e curas naquele lugar, naquela região. E Mateus viu no convite de Jesus a oportunidade de conhecê-lo de perto, de conviver com o Mestre. Ele recebeu um convite de salvação de Jesus. Glória a Deus! A palavra aqui não nos revela, mas mais tarde, como forma de agradecimento, Mateus dá um banquete em sua casa e convida não só Jesus e seus discípulos, mas também os publicanos e pecadores para sentarem-se juntamente com Jesus e seus discípulos à mesa. Os publicanos eram os coletores de impostos, colegas de trabalho de Mateus. Mas por que Mateus convidaria os publicanos e pecadores para estarem com Jesus e seus discípulos junto à mesa? Claro, Mateus queria que eles também ouvissem Jesus,
que através dos ensinamentos de Jesus, eles se arrependessem de seus pecados, dos seus maus caminhos. E estando todos ali reunidos, aproximaram-se deles os fariseus, que eram povos separados, povos perseguidores de Jesus, e fizeram uma pergunta aos discípulos de Jesus: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Não foi uma pergunta sincera da parte dos fariseus. Sabe aquela pergunta com um tom acusador? Pois é, eles queriam comparar Jesus aos publicanos e pecadores, por eles estarem todos juntos. Mas Jesus, ouvindo a pergunta, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Não era que aqueles publicanos e pecadores estivessem doentes fisicamente, mas espiritualmente sim. E era do espiritual que Jesus falava. A partir desse ponto, Jesus começa não só a pregar para os publicanos e pecadores, mas também para os próprios fariseus. E prosseguiu dizendo: ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Jesus era misericordioso para com os pecadores. É isso que nós também devemos fazer. Se observarmos bem, hora ou outra na Bíblia, Jesus sempre se encontra entre os pecadores, não pelos seus feitos, porque a Bíblia diz que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador, tem misericórdia deles. E Jesus finalizou dizendo: porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. A intenção de Jesus em estar na casa de Mateus, junto com os publicanos e pecadores, era fazer com que eles se arrependessem de seus pecados, dos seus maus caminhos, e assim alcançassem o reino dos céus, e assim alcançassem a eterna salvação. Glória a Deus! Espero que vocês tenham gostado. Essa é a palavra de Jesus, que além de ser pregada, precisa ser vivida. Então, que todos nós possamos viver a palavra de Deus. Amém.